Muito bem, para você ligado aqui no Abordo Notícias, essa notícia aqui pegou todo mundo como uma verdadeira bomba. Quem é esse, Fábio? Esse da foto. Esse é o general, ex-general da Venezuela, Hugo Carvajal. Lembra dele? Pois é, meus queridos. Hugo Carvajal, ex-general da Venezuela, aceitou acordo de delação com os Estados Unidos da América. Ou seja, vem tiro, porrada e bomba contra a esquerda na América Latina. Presta atenção aqui, hein? Em 2021, Hugo, ele é conhecido como El Polo, ele afirmou que Lula teria recebido recursos da ditadura chavista, ou seja, da Venezuela. É por isso que Luiz Inácio Lula da Silva vive nessa defesa, tá bem? Aí do Nicolás Maduro, na defesa do povo venezuelano, e a gente sabe muito bem que a defesa do povo venezuelano a qual ele se refere é ao governo venezuelano, porque ele tá dando uma banana, ele tá cagando pro povo venezuelano. Essa é a grande verdade, tá bom? E presta atenção. Então, a gente tem a notícia do que o Hugo Carvajal, é o Polo, né? É como ele é conhecido, ele fechou um acordo de delação premiada com os Estados Unidos da América, ou seja, ele vai falar, tá bem? Olha só, Milei compartilha denúncia de El Polo, ex-chefe de inteligência da Venezuela, que aponta financiamento ilegal a Lula e outros líderes da esquerda. O negócio está pegando fogo, meus queridos. O negócio está pegando fogo. O presidente da Argentina publicou a matéria que lista relatos feitos a outras autoridades nos Estados Unidos. Segundo ele, né, máscaras cairão, é o que diz a reportagem. Em publicação feita em sua rede social, o X, o antigo Twitter, Milei compartilhou o conteúdo e escreveu: e muitas máscaras cairão, em referências às declarações atribuídas a Carvajal, atualmente preso nos Estados Unidos, após ter sido extraditado pela Espanha em 2023. A reportagem afirma que Carvajal detalhou ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos como o regime chavista teria utilizado recursos da estatal petroleira PDVSA para custear campanhas eleitorais e projetos ideológicos internacionais, com apoio direto de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Segundo o ex-militar, o esquema funcionou pelo menos durante 15 anos. Fábio, Milei compartilhou, Fábio. Sim, vem muita bomba aí, minha gente. Luiz Inácio Lula da Silva está envolvido, segundo essa matéria, até o pescoço. Vou te atualizar ainda mais aqui um pouquinho e vou trazer na sequência o nosso querido Gustavo Gaia para você ligado na programação do Abordo Notícias. El Polo, que é o Hugo Carvajal, ex-chefe de inteligência, fala em escândalo internacional envolvendo políticos da América Latina e negocia delação premiada. Acabou, meus amores. Agora é tiro, porrada e bomba. Deixa eu só constar para você todo esse clima tenso da Venezuela ou entre os Estados Unidos e a Venezuela. Eu não sei, eu não posso afirmar categoricamente, né, que uma coisa está relacionada à outra, não é? Mas vocês perceberam que no mês 7, Hugo Carvajal prestou depoimento à justiça americana? No mês 7. Tá bem? E aí o que acontece? Em agosto, Trump posicionou tudo ali, ó, autorizou a enviar as embarcações. Setembro, chegaram com tudo no Mar do Caribe. Você já prestou atenção? Você já fez essa conexão? Pois é. Sobre essa situação aí, ó, o Hugo Carvajal, ele explodiu de vez
com a vida de Luiz Inácio Lula da Silva. O querido Gustavo Gaia preparou um vídeo, um dossiê mostrando tudo e eu quero trazer para você. E continue nesse canal, porque na sequência eu também vou trazer informações complementares para você, beleza? Para você que está chegando agora, comenta 07, para que eu saiba que você está entre os primeiros que se achegaram nesse vídeo. Comenta 07 e pode deixar o seu nome, o nome da sua cidade. Eu vou mandando um beijão, um abraço para você ligado aqui comigo no A Bordo Notícias. Fazendo, senta e me dê total atenção durante esse vídeo, porque isso aqui é uma bomba que pode não só acabar com Lula, mas com o PT. Gente, isso aqui é sério, tá repercutindo em toda a imprensa da América Latina, toda a imprensa que fala espanhol, mas você pode ter certeza que a imprensa brasileira vai fingir que isso não aconteceu. Isso aqui é para acabar com o PT de uma vez por todas. Vamos lá, para começar, você já viu esse rosto antes? Este daqui é um ex-chefe de inteligência de Hugo Chávez na Venezuela, conhecido como Carvajal, o apelido dele é El Polo. Ele foi extraditado para os Estados Unidos em 2023, onde ele admitiu ser culpado por tráfico de drogas, por fazer parte do Cartel de los Soles, que é o cartel no qual o Trump está falando que o Maduro é o líder, e vários outros crimes, pegando até 20 anos de prisão. Foi oferecido a ele fazer uma delação desde que ele desse as informações de como que funcionava o esquema. Esse cara aqui, criminoso, tipo o PCC da Venezuela, só que o PCC da Venezuela quem comanda é o Maduro. Lá atrás era o Hugo Chávez. Esse cara já foi usado muitas vezes, até pela direita, dizendo que ele havia citado o nome de Lula. Mas a imprensa sempre saía em defesa. Olha aqui no UOL. Hugo Carvajal não citou Lula em depoimento à justiça nos Estados Unidos. Sim, até julho deste ano, que é aqui ó, 17 de julho, ele não havia citado o nome do Lula. Até hoje. Acaba de sair uma matéria, não, várias matérias, eu vou fazer questão de te mostrar, mostrando que Carvajal falou que o Lula recebia dinheiro do tráfico da Venezuela, os partidos da extrema esquerda na América Latina eram financiados pelo tráfico da Venezuela, não só Lula, vários outros líderes. Vou voltar para cá que eu quero te mostrar. Muito bem, tem uma pequena publicidade aí, a gente já vai pular essa interferência e aí a gente, né, nós já estaremos dando sequência aqui então na fala do deputado Gaia. Tá ficando interessante, não tá? Tá interessante. Primeiro, como que eu descobri isso aqui? Como que eu vi? Eu vi essa postagem aqui, ó, Javier Milei repostou. Então, Javier Milei repostou isso aqui, vou colocar a tradução, tá lá, ó. Hugo El Polo Carvajal, ex-chefe de inteligência chavista, confessou à Justiça dos Estados Unidos que o regime financiou ilegalmente Petro, Lula, Kirchner, Evo, Podemos e outros, usando fundos do PDVSA para exportar sua agenda ideológica. Mais informações em nosso site, link na bio. Pensei, cara, será que o Milei caiu numa fake news? Deve ser, porque a imprensa brasileira falou que o Hugo Carvajal não tinha citado Lula, nem o PT, nem os partidos da extrema esquerda. Fui investigar. E fui olhar na imprensa da América Latina. Aí que veio o choque. Isso está repercutindo em toda a imprensa da América Latina. Aqui no site de notícias Cubitanal, ex-chefe de inteligência Venezuela, El Polo Carvajal, revela como o chavismo financiou líderes e partidos estrangeiros. Aí você vai descendo para você ver na matéria, né? Quem são? Ó, ele era do Cartel do Los Soles. Quem que eles financiaram? E olha quem que tem um nome aqui, pessoal. Vou colocar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Lula da Silva, Brasil. Em sua declaração, ele listou líderes e partidos que, segundo ele, receberam recursos do chavismo, ou seja, do tráfico. Lula da Silva, Nestor Kirchner, Evo Morales, Fernando Hugo, Ollanta Humala, esse Humala agora, né, que acabou de ser preso, e a primeira-dama veio para cá, ex-primeira-dama veio para cá, Manuel Zelaya, Gustavo Petro, que agora está na Colômbia, grande amigo do Lula, Podemos na Espanha e Movimento 5 Estrelas na Itália. Estes líderes aqui e os partidos aos quais ele pertence receberam dinheiro do narcotráfico através da Venezuela para financiar campanhas no Brasil. Então isso aqui é um site de notícia. Vamos para o outro. Tá aqui, ó. Desde Lula da Silva a Los Kirchner e Petro, El Polo Carvajal revelou que quem financiou o regime chavista desde Caracas. Eu vou colocar para traduzir aqui, ó. Cadê a tradução? Bom, do Google que nós temos a tradução. Olha lá. Era para ter a tradução aqui, não está indo.
Aí. Revelou quem o regime chavista financiou em Caracas. Aí você vai descer na matéria. Tá aqui, cadê? Declarou culpado de 4 acusações, cartel de Loçóis. Cadê o pessoal que ele financiou? Tá aqui, ó. Lula da Silva no Brasil foi financiado com dinheiro de tráfico. Esse vagabundo aqui, que é o Gustavo Petro, né? Esse outro aqui que é da Espanha, padre Podemos. Petro, Kirchner e vários outros. Tem mais? Tem. Outro site, Excelsior. Venezuela financiou campanhas de vários presidentes latino-americanos, ex-chefe de inteligência de Chaves. Esse aqui que admitiu que trabalhou com o Loçóis, narcotráfico. Se você descer aqui, vamos ver se aparece o nome do Lula aqui também. Tá aqui, ó. Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. Segundo o Carvajal, entre os beneficiários estão o ex-presidente Néstor Kirchner, Evo Morales e Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. Todos eles eram destinatários de dinheiro enviado pelo governo venezuelano, escreveu Carvajal, acrescentando que essas transferências opacas eram feitas por meio da empresa petrolífera estatal PDVSA, é a Petrobras da Venezuela, que era usada como caixa preta para financiar aliados no exterior. Ou seja, o que a Venezuela fez para financiar, eles usaram a espécie da petrolífera deles, a Petrobras deles, para financiar candidatos de esquerda na América Latina, o Lula fez com a Petrobras para financiar candidaturas em outros países também. Dilma, Lula, os Kirchner e Petro, o financiamento político de ex-chefe de inteligência do chavismo. E não para, gente. Outro site aqui, ó. Vou pôr para traduzir também. Cara, isso aqui se o Brasil fosse um país sério, era para acabar. Que loucura. Revela, hein? como o chavismo financiou a esquerda libero-americana. A possibilidade de Hugo Carvajal, conhecido como El Polo, obter uma redução significativa em sua pena nos Estados Unidos ganhou força após sua decisão de operar. Cara, e aí ele cita o Lula. Se tava ruim pro Lula, agora ficou impossível. Agora você tem uma pessoa que era braço direito do Hugo Chávez, que está denunciando o Lula na justiça americana, falando que o Lula recebeu dinheiro do narcotráfico para fazer campanha no Brasil. A imprensa brasileira vai fingir que isso não está acontecendo. Agora, para acabar com tudo, o documento oficial publicado pelo site The Objective. Aqui fala: o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda no mundo durante ao menos 15 anos. Entre eles, financiou a criação do partido político espanhol Podemos. Enquanto isso, fui diretor de inteligência e contra-inteligência militar na Venezuela, recebi uma grande quantidade de aportes, né, que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Exemplos concretos são Néstor Kirchner, Evo Morales, Lula da Silva. Todos esses foram recompensados, foram receptores de dinheiro enviado pelo governo venezuelano. Todos. Você viu aí um documento, você viu vários sites, o Milei repostou. Tá todo mundo na América Latina, quem fala espanhol tá falando isso. Será que vai sair no Jornal Nacional ou no Fantástico? Não vai. Porque quando nós falamos isso lá atrás, nós fomos taxados de fake news. Lembra? Era fake news falar que o Carvajal mencionou Lula? Sim. Pois agora não é mais fake news. Compartilha esse vídeo, pega esse link e manda para tudo que é grupo que você conhece, porque a imprensa vai fingir que isso não está acontecendo. Mas agora, finalmente, está nos autos, está documentado, Lula recebeu dinheiro do narcotráfico. Quem que vai vir me processar agora se eu usei a imprensa internacional para fornecer o conteúdo desse vídeo? E agora, meus queridos, é tiro, porrada e bomba! Rapaz do céu, Gustavo Gaia fez um brilhantíssimo de um trabalho, não é? Olha aí, ó, é o Polo, que é o Hugo Carvajal, ex-chefe de inteligência, fala em escândalo internacional envolvendo políticos da América do Sul e negocia a delação com os Estados Unidos da América. Eu, né, nesse portal aqui, ele não ele é da América Latina, né, porque ele é brasileiro, né? Mas o Gustavo Gaia fez um belíssimo de um trabalho, é por isso que eu trouxe aqui para você, porque ele buscou a fundo. O único lugar que não está falando isso é o Brasil, né? E entenda, né, quando eu digo o único lugar,
é o Brasil, tá bem? A imprensa, a grande mídia, né? A imprensa brasileira, a imprensa, a grande imprensa, tá? Obviamente, alguns portais aí de direita, os canais aqui no YouTube já estão falando, tá bem? Já estão falando a respeito desse assunto, e esse trabalho que o nosso querido Gustavo Gaia fez foi brilhante. Ele catou tudo o que todo mundo está falando da América do Sul a respeito disso e botou para quebrar o que a mídia internacional está fazendo, aquilo que a mídia local não está fazendo. Olha ela aí, é ela, ganhadora, vencedora do Nobel da Paz, a líder da oposição na Venezuela. Narcotráfico sustenta a ditadura de Maduro, diz Maria Corina. Líder da oposição afirma que o regime se traduz como uma estrutura criminosa ligada a drogas, contrabando de armas e também de seres humanos. É aqui que o filho chora e a mãe não vê. É aqui que entra Donald Trump explodindo tudo. Donald Trump já autorizou aquelas forças que capturaram Osama Bin Laden, já estão fazendo operações na Venezuela. E, meus queridos, logo, logo eles vão estar com Nicolás Maduro capturado. A águia americana vai... Logo, logo, Nicolás Maduro estará nas garras dos Estados Unidos da América. E aí? E quem mais? Atrás de quem mais os Estados Unidos irá? Irá atrás de quem mais? Mais aqui, ó, presta atenção. Lula critica a direita e elogia Evo Morales e Chávez. Olha só, meus queridos, no mesmo dia em que jornais da América Latina estão dando destaques à situação da delação premiada que Hugo Carvajal fechou com o governo norte-americano, aparece Luiz Inácio Lula da Silva elogiando Evo Morales, que é o cara da Bolívia, e também Hugo Chávez. Olha só, Hugo Chávez. A gente trouxe aqui um vídeo do Gustavo Gaia, talvez vou até repetir depois, um vídeo que fala exatamente desse movimento que Luiz Inácio Lula da Silva fez em relação à Venezuela, em relação a Cuba também, defendendo o Foro de São Paulo, defendendo os países ligados ao Foro de São Paulo, países da América Latina que, segundo a delação premiada de Hugo Carvajal, ou El Polo, acabou de fechar essa negociação com os States e citou em sua delação premiada Luiz Inácio Lula da Silva de ter recebido dinheiro da Venezuela, dinheiro do narcotráfico que sustenta Nicolás Maduro como sendo um dos homens mais ricos do mundo, tá bem? A estrutura financeira de Nicolás Maduro proporciona a ele status de homem, um dos homens mais ricos do mundo, tá? E olha só o que disse aí a nossa querida: narcotráfico sustenta a ditadura de Maduro. E pela denúncia do Hugo Carvajal, Luiz Inácio Lula da Silva teria recebido dinheiro. A imprensa na América Latina está repercutindo isso. O presidente Javier Milei acabou de postar a informação e a imprensa latino-americana está divulgando. A do Brasil, nem em sonhos. O Pix é muito grande para eles fazerem algo do tipo. Acusações de fraude não impedem Lula de defender Venezuela sob Maduro e condenar pressões externas. Foi para cima do Donald Trump, aliado de Maduro, aliado da Venezuela, aliado de Cuba, desses países que eu citei para você, que inclusive El Polo acaba de denunciar que esses países também receberam grana do narcotráfico da Venezuela. O presidente brasileiro, né, o desgoverno brasileiro,
condenou as interferências internacionais em território venezuelano e alega que Cuba não é exportadora de terroristas. Não, claro que não, né? Claro que não. Os terroristas estão lá dentro, ferrando com a vida das pessoas, os comunistas, os vagabundos aliados de Luiz Inácio Lula da Silva. Olha isso daqui, ó. A Venezuela, a vice-presidente, ela propôs alternativas a Maduro, mas os Estados Unidos rejeitaram. Com duas propostas, membros do governo local ofereceram tirar o ditador, mas insistiram em manter o chavismo. Ou seja, a vice-presidente iria assumir, eles iriam dar ali uma espécie de refúgio para o Maduro, ou seja, o cara ia continuar comandando a Venezuela do mesmo jeito. Funcionários do alto escalão da Venezuela, da ditadura venezuelana, liderados pela vice-presidente Delcy Rodrigues, apresentaram à administração de Donald Trump duas propostas de transição governamental no país. Ambas previam a retirada de Nicolás Maduro do poder, contudo, também defendiam a manutenção do regime chavista. A informação é do jornal Miami Herald. A primeira alternativa, apresentada em abril, previa que Maduro deixasse a presidência, permanecesse na Venezuela com garantias de segurança e negociasse o acesso de empresas norte-americanas aos setores de petróleo e também de mineração. Nesse cenário, Delcy Rodrigues assumiria a presidência, mantendo a continuidade institucional do chavismo, enquanto o governo dos Estados Unidos poderia considerar a retirada de acusações criminais contra Nicolás Maduro. Olha só. A segunda proposta, agora em setembro, ela propunha um governo de transição, liderado por Delcy Rodrigues, pelo general aposentado Miguel Rodrigues Torres. Nesse plano, Maduro teria a opção de buscar exílio. Lembra que eu te falei que foi oferecido aí um refúgio para ele? Por exemplo, no Catar ou Turquia, que possuem relações diplomáticas com a Venezuela. O general Rodrigues Torres, ex-ministro do Interior e ex-chefe de inteligência, tem conexões com militares e figuras importantes do regime de Maduro. Mas seu histórico de repressão e violações de direitos humanos foi apontado como um obstáculo. Esta opção também resultaria na manutenção do chavismo, ou seja, o governo seria o mesmo modelo. Resumindo, meus queridos, na primeira opção, o Maduro continuaria na Venezuela. E essa mulher aí, rapaz, com essa cara de bunda mole aí, o Maduro ia continuar dando pitaco. Exatamente. Você duvida o quê? Que essa mulher não ia trocar nem ministros, se é que existem ministros lá. Não iria trocar nem ministros. Não iria trocar nem aquele vagabundo daquele Diosdado Cabelo. E o que acontece? Quem ia continuar sendo o presidente? Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Olha só, os Estados Unidos confirmou também. Trump diz que Maduro ofereceu riquezas da Venezuela em troca de trégua. Trump confirmou que Maduro propôs facilitar o acesso dos Estados Unidos às riquezas da Venezuela, como petróleo e ouro, em troca de trégua política. O que esse idiota desse cara não entendeu, vocês se lembram do Iraque? Que quando os Estados Unidos estavam fazendo intervenção militar no Iraque, o que falavam, e essa velha imprensa, e de repente vocês, né, vão se recordar, as emissoras brasileiras também, dizendo que a intenção dos Estados Unidos era o petróleo, era a questão do petróleo lá no Iraque. Vocês se lembram? Vocês se lembram disso? Aí eu pergunto para vocês, era de fato isso? Ou era realmente tornar a população do Iraque livre de Saddam Hussein? O plano era petróleo? E aí o que acontece? A gente sabe que a Venezuela ela tem uma reserva muito grande mesmo. Não faz parte assim das maiores do mundo, não. Tá bem? É uma grande, maior do que o Brasil. Tá? Porém, meus queridos, o que acontece? Aí o ditador quer negociar com um Estado democrático. Obviamente
que manter o chavismo no poder, que manter esse governo que persegue, esse governo que assassina, que mata aí os seus próprios filhos, né, dessa pátria, a Venezuela. Obviamente que isso não está no interesse de Donald Trump. Trump quer muito mais. Trump quer a troca do regime. Trump quer que o Nicolás Maduro se entregue. E o que acontece? As propostas não agradaram o Donald Trump e, obviamente, ele mandou encerrar as negociações com a Venezuela. E agora é tiro, porrada e bomba. Ele já autorizou a entrada da CIA dentro da Venezuela. Para você que está aqui comigo, a gente vai continuar falando, né? Discutindo a respeito desse assunto, muita polêmica em torno aí de Luiz Inácio Lula da Silva, como a gente já falou aqui, eu, Gustavo Gaia, há uma grande possibilidade da mídia brasileira nem tocar no assunto de Hugo Carvajal. Quem está falando isso são os canais do YouTube, é esse canal, outros que ainda estão comprometidos com a verdade, que não tem financiamento público. Quem ajuda, quem mantém o nosso jornalismo independente no ar é você. São vocês que colaboram, que ajudam, e eu sou grato a Deus que realmente não falta nada para esse canal, não falta nada para esse programa, porque vocês colaboram, vocês ajudam. Então eu tenho aqui algumas informações bancárias, meu recado é rapidinho, porque hoje eu estou focado aqui no assunto, tá bem? Se você puder abençoar o nosso canal, faça isso agora. Vai que você tem compromisso, você vai sair, ou vai que você dorme, entendeu? Comenta agora 27 e deixa aí um pixinho pro Gordinho. Gordinho não tem dinheiro não, então só comenta 27, deixa a sua opinião. Será que a mídia vai divulgar essa situação? Será que a mídia vai mostrar? Não vai, não é? Vamos lá então, mas a sua opinião é válida. Presta atenção. Maduro não quer arrumar confusão com os Estados Unidos, disse Trump. A declaração foi dada durante encontro com o presidente ucraniano em Washington e Caracas vivem escalada de tensões. Meus amores. Ai. A declaração foi dada quando Trump foi questionado sobre informações que Maduro teria oferecido tudo, inclusive os recursos naturais da Venezuela, em troca de um acordo com Washington. Ele ofereceu tudo, é verdade. Sabe por quê? Porque ele não quer arrumar confusão com os Estados Unidos. Foi o que disse Donald Trump a jornalistas. As informações é da agência Reuters. O pronunciamento foi feito durante o encontro que aconteceu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca. A declaração se dá depois de uma escalada de tensões entre Washington e Caracas. A agência de notícias Reuters também informou que o exército norte-americano mantém 2 sobreviventes a bordo de um navio da Marinha após ataque à embarcação caribenha suspeita de tráfico de drogas. Já está prendendo gente lá. Olha aí, já está mantendo 2 sobreviventes aí a bordo do navio da Marinha após ataque à embarcação caribenha suspeita de tráfico de drogas. Na quarta-feira, dia 15, Trump afirmou ter autorizado operações terrestres na Venezuela. Uma reportagem do jornal americano The New York Times mostrou ainda que o governo norte-americano tinha dado carta branca para que a CIA, a agência de inteligência norte-americana, derrubasse o regime de Nicolás Maduro. O líder venezuelano nega envolvimento com o tráfico de drogas e diz que os ataques norte-americanos a barcos que circulam no mar do Caribe são um pretexto para mudança de regime em uma violação da soberania do país. O Maduro, aprenda uma coisa. Quando os Estados Unidos classificam alguém como terrorista, acabou a diplomacia. Acabou diplomacia. Imagina se os Estados Unidos fosse pedir autorização para caçar Osama Bin Laden, vivendo num país que apoia o terrorista. Imagina se ele fosse depender de autorização, e não estou falando de Trump, estou falando do Estado americano, né, dos Estados Unidos, se eles fossem depender de autorizações para poder caçarem Saddam Hussein. Imagina. Rapaz, essa turma ia estar no poder até hoje. Osama Bin Laden, Saddam Hussein,
Não, ai, ele tá no Iraque. Viva a soberania iraquiana. Ah, soberania do Irã. Não posso meter uma bomba no Irã porque o Irã é soberano. Não posso meter uma bomba comercial, tá bom? No Brasil, porque o Brasil é soberano. Aham. Ai, 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 meu Deus do céu, gente. Para você ligado aqui no nosso canal, continuamos aqui ó, com informações para você. Maria Corina pede que Lula pressione Maduro a deixar o poder na Venezuela. O opositor afirmou que o país vizinho enfrenta situação insustentável, a qual exige ação clara dos governos da América do Sul. E Maria, você já percebeu, né, o que o Lula fez, né? Ele foi enaltecer a Venezuela, tá bem? Não espere por isso, minha querida, tá bom? Sejamos otimistas, diz Amorim, diante de nova ameaça de Donald Trump à Venezuela. Otimistas ao quê? Para o ex-chanceler, a experiência mostra que, em muitos casos, a ameaça tem como objetivo abrir canais de negociação. Olha aí. O assessor para assuntos internacionais da Presidência da República avaliou à CNN Brasil que seria ingenuidade não acreditar na intenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de interferir na Venezuela. Claro, meu amor, tem que ser muito burro, não é ingenuidade não, tem que ser burro. O cara já mandou a CIA para lá. O ex-chanceler observou, porém, que a experiência mostra, ou seja, né, os exemplos, né, que as ameaças são levadas ao extremo, muitas das vezes com o objetivo de dar início a uma negociação. O presidente americano autorizou a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a operar na Venezuela com o objetivo de frear o narcotráfico do país sul-americano. O Brasil tem monitorado nos últimos meses a situação na Venezuela. Tropas brasileiras seguem na fronteira de Roraima, para o caso de alguma instabilidade política. O quê? Mas que raios é esse de instabilidade política? Vocês estão de brincadeira com a minha cara, né? O Brasil já mandou tropas. Não acredito, não. Rapaz, olha pra mim. Olha aqui pra mim. O Brasil, segundo o ministro da Defesa, não tem dinheiro para 30 dias de guerra. 30 dias de guerra. Aí me aparece agora o ministro dizendo que as tropas estão lá na região de Roraima, né? Para quê? Caso haja uma instabilidade política. Vai comprar briga agora de Nicolás Maduro com os Estados Unidos? Vocês estão de brincadeira, não estão, não? Nem dinheiro para comprar combustível vocês têm? Nem dinheiro para munição vocês têm? A munição, segundo o próprio ministro da Defesa, ministro, funcionário de Lula, o cara foi pedir socorro lá no Congresso Nacional porque não tem dinheiro. Engraçado porque para enfiar dinheiro, vocês me desculpem, tá bom a palavra, no rabo das plataformas digitais, eles criticam, autorizaram agora um orçamento milionário para poder enfiar dinheiro em redes sociais, em YouTube, em Google, em Instagram, em Facebook, tudo! Aí tem dinheiro para isso. Tem dinheiro para tanta coisa no Brasil e nós estamos falando, meus queridos, do nosso Ministério da Defesa. Nós estamos falando de uma situação em que um eventual ataque de um país, nós não temos condições de manter uma guerra. Obviamente que daí aparecem, né, parceiros, financiamentos da guerra, e aí o Lula entra naquilo, né, aí vocês gastam tanto dinheiro com guerra. Guerra, ela precisa de munição e precisa de dinheiro. Tem que gastar dinheiro com guerra. Deve ser por isso que o nosso país só tem munição aí para 30 dias de guerra, né? Porque, né, tem que gastar dinheiro para matar a fome do povo. Tem que pegar o dinheiro e gastar para matar a fome do povo,
Ai, 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 meus amores, olha só, presta atenção, Área Militar é uma revista aí que atua, né, com informações militares, e eles postaram o seguinte, ó, Estados Unidos descartam consultar Brasil sobre ação militar na Venezuela, é o que afirmou o UOL, então eles estão republicando aí a fala do UOL, tá bem? Olha só, meus queridos, vou até deixar o logo, apesar que tem ali o loginho na imagem, né, na foto. Tá aí então, né? Os dois vagabundos, o ditador safado que roubou a eleição lá na Venezuela, com esse bigodão, tá aí de mãos dadas com o Pinóquio brasileiro. Eu vi um nome muito legal, Bafo de Pitu. Está aí com o nosso Bafo de Pitu. Engraçado, meus queridos, que nesse dia o Lula pegou e falou: quantas vezes vocês ouviram falar que o Maduro era um cara mau? Ele é tão bonzinho, o Maduro, que aquela jornalista, me desculpe se eu errar o nome, Délia Ortiz, é isso? Levou um murro na cara do cara que não é mal, né, Lula? No mesmo dia que o Lula falou: quantas vezes vocês ouviram falar que o Maduro é um cara do mal? E o Maduro confirmou: muitas vezes. No mesmo cara que não é um cara do mal, a equipe de segurança dele sapecou um socão na cara da jornalista. A turma do bem, né? É uma gangue do bem. Então, meus amores, olha aqui a moral do Brasil, ó. Estados Unidos descartam consultar Brasil sobre ação militar na Venezuela, afirmou o UOL. Por que será? Por que será, meus queridos? Hugo Carvajal acabou de fazer delação premiada e citou Lula, né? Segundo Carvajal, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu grana de estatais da Venezuela, tá bom? Quer mais? Da PDVSA, quer mais? Você não vai ver a mídia falando. A mídia na América Latina está falando isso, e não é lá de trás, não, é de agora, dos dias 17 de outubro aí pra frente, né? Nós estamos 18, ontem, hoje, a imprensa falando isso, não a nacional, mas a internacional, tá bem? Sindicatos brasileiros condenam ações dos Estados Unidos na Venezuela. Vamos lá? É a CUT, Força Sindical, que é do Paulinho da Força, lembra? Aqui, ó. Lembra do Paulinho da Força? Ele é Paulinho da Força o quê? Paulinho da Força Sindical, o homem lá, o relator do PL, da dosimetria, né? Da anistia que virou dosimetria. Força Sindical, UGT, CTB, CSB e Intersindical assinaram o manifesto pró-regime chavista. Vai lá, né? Vai lá. Olha, gente, os meninos do sindicato, você sabe que o Nicolás Maduro, ele convocou aí a milícia. A milícia dele, ela é conduzida por pessoas simples, né? Donas de casa, pessoas que não têm o que comer, não têm dente. Estão lá fazendo treinamento com cabo de vassoura. Inclusive agora o Diosdado Cabello com um facão, gente. O cara com um facão. Falou: venha, Estados Unidos. Com um facão na mão. Então, sindicatos, CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CSB, Intersindical, vocês que assinaram o manifesto pró-regime chavista, envie aí os seus filiados, né? Os contribuintes ou o exército de vocês, chamem também aí o MST e vão lá. Bora ajudar o Nicolás Maduro, vai lá defender a soberania da Venezuela.
Vai lá. Leva o MST, leva o Boulos, leva a Jean Willis, leva a Maria do Rosário, leva também aquela lá do Maranhão, aquela que foi presidente, relatora da CPMI do 8 de janeiro. Leva Flávio Dino, leva todo mundo, Messias, o Lula, vão todo mundo defender a soberania da Venezuela. Lula deve dizer a Maduro que é hora de ir embora, diz a Nobel da Paz. Maria Corina Machado sinaliza que uma mensagem de Lula em ordenação ao regime de Maduro fortaleceria a integração territorial sul-americana. Não espere isso. Não espere isso. Tá bem? Não espere isso. Não esperem isso. Tá bem? Para você estar chegando agora, não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de contribuir com o nosso programa. Tem esse Pix aqui para você abençoar o nosso programa, beleza? Olha só. A Maria Corina Machado, ela diz o seguinte: Venezuela está perto de recuperar a liberdade. Maior opositora do regime de Nicolás Maduro está otimista quanto ao futuro de seu país. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. E sabe quem está dando o aporte, né? Sabe o porquê que ela está nessa felicidade toda? Sabe por quê? Porque lá está Donald Trump. Já autorizou a CIA entrar com tudo. Já autorizou, já negou qualquer negociação. Já deu declaração que o Maduro ofereceu tudo. E os Estados Unidos não pegou nada. Tá bem? Tem um vídeo, 50 segundos. Eu vou falar o que a Maria Corina tá falando. Tá bem? Vamos lá. Tá bom? Presta atenção. Ela tá achando que o Lula ainda vai fazer isso. Mas não vai, tá bem? Mas ela tá certa. Ela tem o direito, de acreditar que uma fala do Lula ajudaria, né? Sem dúvida, ainda existem canais. E creio que seria muito útil que o presidente Lula... Sí, sin duda quedan canales y yo creo que sería muy útil que el presidente Lula, al igual que los assim como os demais chefes de Estado deste continente, demás jefes de Estado de este continente, enviaran un mensaje enviasse uma mensagem clara a Maduro dizendo: decirle, te llegó la hora, chegou a sua hora de ir embora, acabou. de irte, se acabó. No solamente por el bien Não apenas pelo bem da Venezuela, mas também pelo seu de próprio bem, Venezuela, sino Maduro. por tu propio bien, Maduro. Vete ya, asúmelo, Vá embora, já reconheça isso. acéptalo. Si en algún momento Se em algum momento chegou a hora das definições, é Então. agora. ha llegado una hora de definiciones, es esta. Aquí no hay términos medios, aquí hay Aqui não existe meios termos. Aqui existe um povo que exerceu a soberania popular. Então, meus queridos, a gente sabe que a Maria Corina não vai conseguir, né? Inclusive os Estados Unidos até já recuou em questão de ouvir o Brasil, de consultar o Brasil a respeito da situação ali, na Venezuela. Beleza? Deixa eu agradecer aqui a colaboração maravilhosa aqui da minha querida Antônia Matias. Mandou 5.22. Obrigado, Antônia. Deus abençoe. Tamo junto e misturado aqui. Obrigado por tudo, obrigado por essa colaboração. Se você também puder ajudar o canal, puder fortalecer, contribuir com o Abordo Notícias, fique à vontade, por favor, e abençoe aqui o nosso programa. Presta atenção. Planalto vê possibilidade de encontro entre Lula e Trump na Malásia. E agora, meus queridos? E agora? A cúpula da ASEAN, que ocorre entre os dias 26 e 28 de outubro na Malásia, pode ser palco do encontro entre os líderes. Será que vai sair a fantástica, a mega negociação que Luiz Inácio Lula da Silva tanto espera? Olha esse daqui, presta atenção. De novo, Zelensky deixou o encontro com Trump
sem garantias de mísseis Tomahawk. E se eu tiver falado errado, a Gladys me confirme, tá bem? Volodymyr Zelensky diz que discutiu armas de longo alcance e garantias de segurança com Trump, mas evita falar em decisão sobre mísseis. É mais um, né, que vai lá sentar, pegar na mão do Trump e acha que vai se dar bem, vai sair com tudo, mas não saiu com tudo de lá não, tá? Não saiu com tudo de lá. Aí eu fico pensando, Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Luiz Inácio Lula da Silva, falando tanta merda, falando tanta bobagem, enaltecendo essa ditadura de Cuba, ditadura da Venezuela. Ele se levantou a favor dessa turma e o Gaia fez um vídeo maravilhoso. A gente já mostrou aqui no canal, vou mostrar de novo. Vale a pena você conferir esse vídeo, tá bem? Vamos ouvir aqui, presta atenção. Esse daqui não é da denúncia do Carvajal, não. Isso daqui é sobre a cagada que o Lula fez em atacar Donald Trump, tá? E defender Nicolás Maduro e o regime da Venezuela e o regime aí de Cuba. Se você acha que a situação do Brasil diante dos olhos do mundo já está ruim, se prepare, porque com o Lula sempre tem como piorar. Já é indiscutível o fato de que os líderes mundiais reconhecem que o Brasil é hoje um apoiador e financiador de ditaduras pelo mundo. Não só ditaduras, mas de terroristas também. Aí vai o Lula, durante um dos seus comícios, para falar em defesa da Venezuela e de Cuba. Duas ditaduras que perseguem e matam a oposição, que o povo está oprimido, onde só em Cuba, nem sei quantos milhões de pessoas já fugiram pelo mar, e na Venezuela, em torno de 8 milhões de venezuelanos nos últimos 10 anos tiveram que fugir da Venezuela. A Venezuela mata seus opositores. Acabou de dar um golpe nas eleições do ano passado e o PT apoiou o golpe. Aí vai o Lula, durante um comício, complica a situação do Brasil ainda mais e defende o país que envia droga para dentro dos Estados Unidos. Dá uma olhada nisso aqui. Todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. Não, não vai, já é. O Brasil já está uma Venezuela. 26% do território brasileiro é comandado por facções criminosas. Aqui é uma ditadura, você vai preso pela sua opinião. Mas esse não é o foco do vídeo. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. Repare que ele está defendendo que a soberania da Venezuela e de Cuba é o povo que determina. Só que tem um problema. Na Venezuela e em Cuba, o povo não determina nada. O povo é prisioneiro. O povo é perseguido, é censurado e passa fome. O povo está implorando, pelo amor de Deus, que haja alguma interferência para ajudar o povo a se libertar. Lula, aqui está no comício do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. E aí você vê Lula defendendo de novo duas ditaduras sanguinárias, uma delas uma narcoditadura, tá? Responsável pelo envio de drogas para dentro do território americano. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terrorista. Cuba é um exemplo de povo de dignidade. Presta atenção nisso, gente. Esse é o cara que a imprensa defende como o retorno da democracia. Pelo amor de Deus. Tantas coisas que nós dissemos, mas muitas vezes a gente não é entendido. E dependendo do jeito que essa informação chega na cabeça das pessoas agora na rede social... Ah, a culpa é da rede social. A culpa é da rede social para o povo não gostar de ditadura. Se não fosse a rede social, não ia ter críticas a essas ditaduras, não, Lula? Mas vamos lá, alguns vídeos que eu separei aqui. O presidente da Venezuela rebateu a autorização que Donald Trump deu para a CIA realizar operações em solo venezuelano. Nicolás Maduro... O que aconteceu? Donald Trump autorizou operações terrestres dentro da Venezuela, tá? Para você entender como é que está a situação aqui. Donald Trump já autorizou, inclusive, aquelas equipes, inclusive que entrou lá e matou o Osama Bin Laden, já estão ali perto da fronteira da Venezuela. Maduro já sabe que a qualquer momento ele vai ser executado, por ser um narcoterrorista ditador que está matando a população do seu país. Que hoje ele só tem apoio mesmo de Lula.
É só o Lula. Nem os outros líderes dos outros países querem apoiar ele mais, já estão recuando. Mas vai o Lula diante do mundo e se posiciona a favor do narcoterrorista. Então nós já temos as equipes ali especiais, de forças especiais da fronteira da Venezuela para executar o Maduro. Vai ser uma coisa maravilhosa para o mundo, cara. Isso aí o mundo terá que celebrar. Talvez assim a Venezuela possa voltar a ser uma democracia e um país pujante, com economia pujante como já foi um dia. Maduro reconheceu isso. Olha só o que o Maduro está fazendo. Ele já sabe que não tem como fugir do que está prestes a acontecer com ele. Então ele está negociando entregar o governo da Venezuela em 3 anos. Preste atenção. Ele diz que em 3 anos ele sai, mas aí entra o vice dele e o vice dele não vai para a reeleição. Donald Trump simplesmente disse, não tem essa conversa. Não existe isso. Não está em negociação. Donald Trump não está para conversa. Quer ter um vídeo do Donald Trump aqui. Curious, why did you authorize the CIA to go into Venezuela? And is there more information you can share about these strikes on the alleged? Well, I can't drug do bust in that, the but Caribbean? I authorized for 2 reasons, really. Number one, they have emptied their prisons into the United States of America. They came in through the they came in through the border. They came in because we had an open border policy. And as soon as I heard that, I said, a lot of these countries, they're not the only country, but they're the worst abuser. And they've entered they've allowed thousands and thousands of prisoners, mental institution, people from mental institutions, insane asylums, emptied out into the United States. We're bringing them back. But that's a really bad, and they did it at a level that probably not, many countries have done it, but not like Venezuela. They were down and dirty. And the other thing of drugs, we have a lot of drugs coming in from Venezuela. And a lot of the Venezuelan drugs come in through the sea, so you get to see that. But we're going to stop them by land also. Does the CIA Nesse trecho aqui, ó, a gente vai parar ele pela terra. Aqui ele está deixando bem claro, a vida do Maduro está nos seus últimos dias. have authority to take out Maduro? Oh, I don't want to answer a question like that. That's a ridiculous question for me to be given. Só por ele não ter respondido, você pode ter certeza. Maduro está no desespero e ele só tem um apoiador agora. O Maduro só tem um apoiador no mundo: o Lula. Lula, a democracia voltou, o amor voltou. Tá dando discurso aí defendendo um narcoterrorista ditador. Mais uma vez colocando o Brasil em rota de colisão com os Estados Unidos, no momento em que ele manda um emissário chanceler lá para conversar com o Marco Rubio, e o Marco Rubio fala, olha, não tem conversa enquanto vocês continuarem com essa ditadura. Aí o que o Lula faz? Apoia uma outra ditadura que está prestes a entrar em guerra com os Estados Unidos. Parabéns, cara. Parabéns. Sidônio do céu, você tem muito trabalho pela frente. If I told you this. Ai, sai daí, ô coisa, não é você que eu quero não, não é você não. Esse daqui, ó, esse daqui vai pegar o vagabundo amigo de Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, gente, presta atenção nisso daqui, ó, presta atenção, ó. Infográfico, com PT, estatais ficam no vermelho. Ouviram? Estatais ficam no vermelho. Ou seja, meus amores, por que será, né? Por que será? Com Michel Temer e Jair Bolsonaro, as empresas sob controle direto da União fecharam balanços anuais com lucro. Olha o gráfico aqui, ó. Olha aí. Dilma Rousseff, PT, né? Ali em 2015, menos 1,17 bilhões. 2016, menos 1,901 bi. Em 2017, ó, ela deu uma... Ah, é porque ele já tava o Michel Temer, né, em 2017 também, né? 17 ficou negativo, tá bom, gente? Isso ali são negativo. 1 bilhão. Já com o Temer, em 2018, tá bem? Em 2018, ali já teve já teve superávit. Ficou no azul. 481 milhões. Em 2019, um pedacinho do Temer ali
Bolsonaro já conseguiu levar no primeiro ano de governo para 2 bilhões 435 milhões, positivo, não é negativo não. Em 2020, 644 bilhões positivo. Já tinha pandemia rodando, né? 2021, no auge da pandemia, mesmo assim, 401 milhões, né? Milhões. Positivo, tá? Em 2022, no último ano de seu mandato, a gente já sem a pandemia, ficou positivo em 675 bi. Olha só, 8 bilhões 675 milhões de reais. Lula no seu primeiro governo, 1994, né? Ou seja, 1 bilhão 994 milhões negativo. 2024, menos 4 bilhão 026. 260 mil, né? Em 2025, menos 8 bilhões 929 milhões. Olha só, 2025, tá? Nem na época da Dilma, nós tivemos esse prejuízo gigantesco aí nas nossas estatais. É perigoso ali, ó, você pegar em 2024, 4 bilhões já dá ali os 2 primeiros anos de Dilma. Num ano, já conseguiu ser maior do que os 2 primeiros anos de Dilma. Se você pegar os 8 bilhões desse ano agora, de 25, engraçado que nós estamos no mês 10, muito provavelmente esse déficit aí seja até o mês 6, tá? Menos 8 bilhões. Aí você pega 4 do ano passado, tá? 2 de 23. Aí você pega 1 do último ano de Dilma. Só nesse ano, presta atenção no que eu vou falar aqui. Só nesse ano, o prejuízo das nossas estatais, ele vai passar de 10 bi. Então, ele vai ser maior do que todos os anos de prejuízos desde 2015. Em 10 anos, presta atenção no que eu estou falando aqui. A chamada maior é porque o PT dá prejuízo, né? Mas você vai pegar 1,7 da Dilma, negativo, 1,9 da Dilma, negativo, 1,03 da Dilma, negativo, aí você pega 1,9 do primeiro ano do Lula, mais 4,02 do governo Lula. Nesse ano, presta atenção, o governo do Lula, ele vai pegar o ano dele, que deu prejuízo, ele vai pegar os anos todinhos da Dilma, e o nosso prejuízo vai ser maior do que de 24 até 2015. Olha como é que o gráfico tá lá embaixo. Olha como o gráfico tá lá embaixo. E na época do Bolsonaro, né, começou com o Temer, viu? É só acabar a corrupção, gente. Na época do Temer ali, tava no auge da Lava Jato, tava no auge, ali prendendo vagabundo, gente fechando delação premiada, fechando acordo de leniência. E o que acontece? As estatais começaram a dar lucros. E aí foi só Luiz Inácio Lula da Silva voltar pro governo. Tá na tela aí, ó, tá bem grande, né? Dá pra você ver muito bem se você estiver vendo na televisão, se você estiver vendo no celular, dá um zoom aí. Olha aí. Olha pra mim.
você acredita que o Lula vai deixar a presidência em 2026, né? Vai entregar em 26, né? 27, né? Começo de 27. O que vem pela frente, hein? O que vem pela frente? Porque eu vou falar uma coisa aqui pra você. Do mesmo jeito que eles perseguem Bolsonaro, o próximo presidente vai começar a descobrir coisas desse desgoverno. Não é? O próximo presidente, ele... Escreva o que eu tô te falando. Eles vão encontrar muita coisa errada. E se for um cara como o Bolsonaro foi, né? Se for o Bolsonaro, de colocar pessoas técnicas, cada um no seu quadrado, entendeu? Para cuidar das coisas, não lotear como os governos do PT fazem, aí vocês esperam, tá bem? Ó, tinha isso aqui, tinha essa mal gestão ali, tinha o cabide de emprego aqui, vai tudo caindo, meus amores. E se Deus quiser, a gente vai ter vitória em cima disso. Por um Brasil livre, né? Por um Brasil próspero. Por um Brasil próspero. Aí você vai ver, o Lula já falou isso. Ele já falou o seguinte: não quero estatal, que tem capital misto, né? Não pode dar lucro para os investidores. Olha que cara louco. Então o Brasil compra, por exemplo, a Petrobras. O Brasil compra o resto das ações e aí vai tocar, porque quem coloca dinheiro naquela empresa estatal, ele quer de volta, ele quer uma participação nos lucros, tem que ter, e quanto mais lucro tem, os investidores ganham mais, não é? Pois é. Para você estar chegando agora, não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de ajudar o nosso programa, tem o Pix aí para você abençoar o programa. Alô, meu querido Carlos Roberto Ferreira, mandou 20. Muitíssimo obrigado pela sua colaboração, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, tá bem? Eu quero pedir para você uma colaboração especial, tá bem? Se você puder abençoar o nosso canal aí, nós estamos precisando da sua ajuda, você pode mandar qualquer valor, o Pix está na tela, tá bem? Se possível for, abençoe esse programa. Fábio, eu te ajudei essa semana, de repente, por ser final de semana, chegando, e você pode dar uma força um pouquinho maior, tá? Dê essa moral pra gente, abençoe o nosso programa, tá? Dê uma força aí, nós estamos precisando da sua ajuda via Pix, para poder continuar tocando o barco, levando aqui à frente o nosso canal, o nosso conteúdo para você, beleza? Alôzão, Antônio Carlos. Ó, a Helena, ela comentou o seguinte: dá lucro pra quem então? Pra ele, né? Ele chegou a comentar: essa empresa não tem que dar lucro, não. Realmente, não tem mesmo. Olha como está. Tá dando prejuízo. Tá dando prejuízo. Esse ano vai passar dos 10 bi. Você viu a matemática que eu fiz, né? Se você pegar os outros 2 anos do Lula, Bolsonaro e Temer positivo, pegar o que ficou negativo da Dilma, esse ano de 25, nós vamos estourar, vai ser maior do que os prejuízos do Lula, os prejuízos de Bolsonaro, prejuízo do Temer, que não teve, né, nem Bolsonaro, e os prejuízos da Dilma. Vai explodir tudo ali, ó, num único ano, tá? Num único ano. Se você pode abençoar o meu programa, a hora é agora, gente. Chegar junto aí com um pixinho do amor, não importa o valor. Gilberto José Ferreira mandou 5. Valeu, querido. Gilson Dias dos Santos mandou 20. Obrigado, meu querido Gilson, pela colaboração aqui no nosso canal. Deus abençoe, tá bem? Deus abençoe mesmo. Gordinho, gordinho.
Esse é o nosso Abordo Notícias ao vivo com você. Para você que está ligado com a gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também compartilhar o nosso conteúdo, ajudando aqui via Pix. Você dá uma força gigantesca ao nosso programa, tá bem? Gigantesca. Muitíssimo obrigado mesmo. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Vai comentando aí o nome da sua cidade, vou mandar um beijão especial pra você. Comenta o nome da sua cidade, vou deixar aquele alusão, vou deixar aí um beijo especial pra você. Comenta, comenta, comenta. Abordo Notícias, pode acreditar. Aqui tem verdade pra te informar. onze 952753898. Abraço pra minha querida Helena Tanoura. Mandou $20 aí no nosso Superchat. Olha que maravilha, viu? Dando uma moral pra gente aí. Faz tempo aí que a gente não recebe um Superchat. Obrigado, viu? Obrigado, tá bem? Muitíssimo obrigado, tá bom? Alôzão aqui pra nossa querida Helena Tanoura. Mandou $20. Aleluia! Obrigado, hein? Deus abençoe, querida. Valeu, 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 valeu. A Leda Silva, ela está em São Paulo, tá acompanhando. Muitíssimo obrigado, Leda. Tá bem? Valeu. Anelísia Carvalho, Cacilândia. Cláudio Severino tá em Campinas, São Paulo, ligado nessa live de verdade. Obrigado, valeu. Jesus é o nosso Pai, amém. Valeu. Gilson Dias dos Santos, mandei 20 para você, meu amigo. Deus abençoe. Muitíssimo obrigado. A Glares agradecendo aí, a Helena Tanoura, né? Valeu, Helena. Obrigado, viu? Primeira vez aí, né? Participando com a gente. Obrigado. O único programa que quando eu posso, eu vejo. Valeu, Carlão. Obrigado. Tamo junto aí, irmão. Antônio Carlos também. Fábio, é verdade que dia 20 vai ter paralisação do agro e dos caminhoneiros? Estão, tá bem, nessa luta. Vamos ver se o povo vai abraçar isso mesmo. Tá bem? Vamos ver se o povo vai abraçar isso mesmo. Boa noite, abraços do cantor Luiz Roberto, presidente prudente de São Paulo. Alô, cantor Luiz Roberto, Deus abençoe, meu queridão. Valeu, cantor Luiz Roberto. Luiz Roberto, mas não é Luiz Roberto Barroso não, né? Valeu, queridão, Deus abençoe. Valeu. Pode acreditar, aqui tem verdade pra te informar. A informação de verdade, sem censura, sem frescura. Aqui a política é levada a sério. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui do canal Abordo Notícias. E vai compartilhando, levando pra frente o nosso conteúdo. Valeu!